Olá, galerinha. Tudo de bom para vocês? Vamos começar então essa nossa aula com o tema dando continuidade à aula anterior sobre industrialização brasileira, né, a parte 2, e referente à aula do Centro de Mídia do dia 19. Só dando uma relembrada, né, nós vimos que a industrialização brasileira ela pode ser dividida em 4 etapas. Né? A primeira etapa é o período colonial. A segunda etapa fala sobre a chegada da família real, né, que vai de 1808 a 1930. A terceira etapa começa, né, a industrialização para valer mesmo com Getúlio Vargas, no período de uma indústria nacional de substituição das importações. A quarta etapa, ela vai de 1955 até os dias de hoje. Então veja que a industrialização ela é recente, né? No caso, então, por isso chamada de industrialização tardia, que ela começou na década de 30 para cá. E aí nós tivemos depois, ela pode ser dividida, essa última etapa, né, no período da década de 50, que você tem aí o JK com o início da indústria com incentivo estrangeiro, né, capital estatal aqui do Brasil, né, capital privado nacional e capital estatal também, né, e a capital privado estrangeiro. Nós tivemos depois, na sequência, o período do milagre econômico com os militares, né, grandes investimentos por conta de financiamento que eles pegaram. E a conta chegou na década de 80. Daí, para pagar esses empréstimos, juros altíssimos, grandes taxas de inflação, desvalorização de moeda, sucessivos planos econômicos, foi um caos. Quem viveu esse período, os pais de vocês devem ter muita história. Na década de 90, o real, né, que foi uma moeda criada para estabilizar a economia, né, e conseguiu segurar a inflação. Bom, é importante a gente pegar e comentar que a indústria, né, teve vários processos, né, dentre os principais nós temos aí o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo, né. Esses processos eles visam aumentar, né, a produção, diminuir custo e aumentar lucro. Tá? O Fordismo se caracteriza por uma linha de montagem. Olha só, cada trabalhador faz uma coisa. Vamos supor, esse trabalhador apenas aperta, vamos supor, essa roda. O de trás aperta a outra roda. Isso aqui só aperta as dianteiras de todos os veículos que passar. Isso cria uma especialização no trabalhador e ele produz cada vez em tempo menor. O Taylorismo, ele vai na linha de produção, cada trabalhador faz uma coisa só que existe um controle no tempo. Ele tem que produzir em tempos cada vez menores, né? Daí você tem essa charge aqui do lado, né? Que você depois essas duas formas de produzir utilizavam muita mão de obra. Tá bom? Que você vê as pessoas. A produção atual, que nós estamos aí na fase do toyotismo, ela usa muita tecnologia, né? E com isso você elimina as pessoas. Aqui, olha a fábrica de automóveis de 100 anos atrás e a de hoje. Só robôs, né? Muito bem. A outra fase, outra forma de dividir a indústria é segundo a produção. Nós temos então indústrias de bens de produção, também chamadas pesadas, né, ou de base. Por quê? Porque essas indústrias elas produzem produtos, né, que vão para outras indústrias, tá? E elas produzem geralmente matéria-prima para outras indústrias. Beleza? Elas não produzem direto para o consumidor. Elas são chamadas de base porque sem ela não teria as outras indústrias. São chamadas pesadas porque o que elas produzem são muito pesados mesmo. São tudo de grande monta. Né? E você tem um outro conjunto de indústrias que pegam a matéria-prima dessas empresas, dessas indústrias, e transformam em outros produtos, tá? Que geralmente produzem máquinas e equipamentos para outras indústrias, as indústrias que produzem para o mercado consumidor. Essas de bens de produção, por exemplo, uma usina siderúrgica, ela pega os minérios, né? Minérios chegam de trem, a quantidade é enorme, só para você ter uma ideia. Né? Minério de ferro. É um volume enorme. Elas produzem chapa, vergalhões, né? Barras, né? Tubos, que vão ser comprados por outras indústrias intermediárias que vão produzir máquinas e equipamentos para outras indústrias. Essas sim, as de consumos, vão produzir para o consumidor. E então, elas podem ser divididas em dois grupos. As de consumo duráveis,
quando o produto dura mais de um ano, tipo faca, tesoura, né? E as de não duráveis, que produzem produtos com menos de um ano, como, por exemplo, lápis, caderno, produtos descartáveis, essas coisas assim, que são produtos que vão ser consumíveis. Todos os dois são consumíveis, só que a durabilidade é maior. Muito bem, outra forma são as indústrias de acordo com a produção. Elas se dividem em dois grupos, as chamadas tradicionais ou clássicas, que estão ligadas àquelas duas formas de produção primeiras lá, ao toyotismo e ao fordismo. Usam muita mão de obra e muita matéria-prima e pouca tecnologia, né? Para a época era muita tecnologia, mas comparada a hoje, não, né? Com a tecnologia que nós temos hoje, elas seriam consideradas atrasadas, assim dizendo, né? São chamadas as indústrias tradicionais ou clássicas. E as atuais, as indústrias de pontas, também chamadas dinâmicas, né? Elas usam pouca matéria-prima, é o contrário, tá vendo? Aqui tem muita gente, aqui só robô. Usam pouca matéria-prima e muita tecnologia, olha só, né? Outra forma de dividir é de acordo com a localização. As indústrias, então, elas se instalam de acordo, né, com aquela característica. O produto que ela faz, que ela produz, então ela tenta, se ela usa muita matéria-prima, ela vai se instalar num lugar onde tem abundância de matéria-prima. Se ela usa muito meio de transporte, ela vai se instalar próximo onde você tem eixos rodoviários, ferroviários, portuários, assim por diante, não é? E as que produzem para o consumidor, lógico que vão se instalar próximo ao mercado consumidor. Tudo para quê? Qual o objetivo? Reduzir custo, aumentar lucro. Então, as indústrias que se localizam nas zonas de baixo custo de produção e abundância de matéria-prima e a de baixo custo de transporte, geralmente são as pesadas e as intermediárias, aqueles dois primeiros grupos, né? São indústrias que produzem para outra indústria, assim dizendo. E as que produzem para o consumidor, né, elas estão ligadas próximo ao consumidor. Tem alguns termos aqui, uns conceitos que é importante a gente destacar. Concentração e desconcentração. Por que uma indústria se concentra, né, se aglomera num determinado lugar, ou por que ela vai embora, né, que ela se dispersa? Então, por quê? Porque ela está sempre em busca de vantagens. Essas vantagens sempre para o quê? Para diminuir custo e aumentar lucro. O que então essas vantagens comparativas? Vantagem todo mundo sabe que né? Quando você ganha, você está esperando receber alguma coisa a mais, né? E comparativas porque sempre comparando com o outro, né? Onde eu vou ter o maior lucro? Aqui ou lá? Então as empresas se mudam e isso promove e elas vão sempre em busca do que? Matéria-prima, energia barata e abundante, mercado consumidor enorme, né, porque eles precisam de gente para comprar, meio de transportes que facilita, né, isenção de impostos, e tudo isso para diminuir custo e aumentar lucro. E geralmente, né, por que essas vantagens comparativas às indústrias vão... Porque acaba acontecendo uma guerra fiscal. Essa guerra fiscal, né, é uma disputa entre cidades, né, municípios, ou mesmo estados. Um exemplo clássico é a Ford na Bahia, tá? Ela é tradicional de São Bernardo e ela foi para a Bahia. Por quê? Por conta das vantagens que o governo da Bahia oferecia. E ao se mudar, é lógico que ela aproveita para modernizar o seu parque industrial. Então, o governador da Bahia promete empregos para a sua população, e com isso ele reduz impostos e a empresa, opa, deixa eu ir para lá porque eu vou pagar menos imposto. Só que ela aproveita já para modernizar o parque, né, com novas tecnologias. Então essa aqui ela usava na cidade A, ela usava, ou no estado A, ela utilizava 5 mil, por exemplo, trabalhadores, ela vai para o outro com 1.000, você entendeu? Para produzir a mesma coisa ou mais, porque ela modernizou a empresa. Bom, passamos então aos destaques das regiões. Olha só, a região sudeste a região, né, que produz praticamente, ela corresponde quase metade do PIB do Brasil, né? Se eu não me engano é 55% do PIB, e é uma região onde você tem uma diversidade enorme de indústrias, né, de toda a monta, automobilística, aeronáutica, química, petroquímica, siderúrgica, açúcar e álcool, produtos ligados a celulose, carne, indústria mineral, extrativa, tudo, né? O sul
é também grande, só que o Sul já tem uma vocação mais ligada para a questão da agricultura, né, agronegócio. O agronegócio é uma atividade que tem, quando a gente fala agronegócio, é uma atividade assim ligada tanto à produção agropecuária, que produz né, produtos, né, que no caso aí vamos supor aves, suínos, né, bovinos, que vão para o frigorífico, né, e né, para as indústrias ligadas a esse setor, como também para indústrias que produzem máquinas e equipamentos para os frigoríficos e para o campo, como tratores e assim por diante, né, máquinas, equipamentos, né, aviões de pulverização e assim por diante. Né? No sul, olha só, nós temos então uma diversidade também, mas mais ligada a esse setor. É forte no sul também a indústria têxtil de confecções, beleza? Muito bem. O norte, a região norte, o destaque é a Zona Franca de Manaus. Numa foto de satélite noturna, se você a região da norte do Brasil, você vê assim, é uma escuridão total por causa da floresta amazônica. E uma região você tem uma claridade enorme. É a Zona Franca de Manaus. Ela é enorme, é bem distribuída assim, em termos espaciais, e é uma região de montagem, né? Porque, por exemplo, motocicletas, a maioria é montada lá, né? A Honda, Yamaha e assim por diante. Elas, se fosse para você trazer uma Honda ou uma moto de lá do Japão para cá, você ocuparia um espaço enorme. Então, o que eles fazem? Containers enchem de peça, e aí como a mão de obra é barata, eles treinam essa mão de obra aqui no Brasil e montam aqui. Por isso que é montar mesmo, não é indústria propriamente dita, né? De fábrica, né? É montadoras. E é com produtos. E por que elas fizeram isso? Porque houve incentivos governamentais, né? Com isenção de impostos e tudo mais. E além de outras indústrias, como eletroeletrônicos. A região Nordeste se destaca, ó, essas empresas elas estavam na região Sudeste, grande parte foi para lá, né, por conta da guerra fiscal que eu acabei de explicar. Chama atenção o polo petroquímico de Camaçari, e no sul da Bahia as indústrias ligadas a fumo e tabaco. Né? Além disso, as indústrias ligadas à seca, produção de caminhões, pipa, irrigadores. Não é a indústria da seca, tá? Que isso aqui é um outro conceito completamente diferente que diz respeito aos desmandos dos políticos na região, tá? Quando a gente fala a indústria da seca no Nordeste, a gente quer dizer isso. Destaque do Centro-Oeste, ligado ao agronegócio, que eu acabei de falar agora para vocês, né? Então, a produção agropecuária e as indústrias ligadas a esses setores. Bom, por que nós estamos falando de agricultura? É que a agricultura, gente, ela tem um peso enorme no PIB brasileiro, tá? Ela é o que mais traz dinheiro para o Brasil. Né, divisas, assim dizendo, que compõem o PIB brasileiro. Então, ela é uma atividade ligada à terra, à produção, né, de agropecuária, mas ela traz muito dinheiro, influencia muito no PIB brasileiro. Eu trouxe aqui uns gráficos mostrando para você a composição, né, no estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, né? Aqui você tem os ligados, né, insumos, né, que é produzido pela indústria, né? Aqui é a produção industrial, aqui é de serviços e aqui o setor primário ligado à agropecuária. E desse setor aqui, olha como que é distribuído. Você tem o ramo agrícola e esse aqui o ramo da pecuária. Com relação ao Brasil, aí olha a agricultura, a agropecuária, né? O agronegócio, a quantidade que ela está correspondente à distribuição por municípios, né? É bem maior do que o poder público, né? Que gera aqui a questão da administração pública, né? Que está ligada às questões das atividades que dão suporte, né, para o país e os municípios. Bom, é importante mostrar para vocês que existem vários modelos de produção. Eu trouxe dois basicamente, né, que são assim os que chamam mais atenção. O modelo de produção familiar, chama o minifund, pequenas propriedades, usam mão de obra geralmente familiar, tá? E o que chama atenção é que eles produzem produtos alimentícios, né, para
hortifrutigranjeiros de pequena produção, mas são geralmente eles quem abastecem o mercado local, tá? Já o modelo empresarial, também chamado agronegócio, ou agrobusiness, né? Esse sistema de produção ele está muito ligado àquela questão do plantation, que é desde lá do engenho. Tá? É um sistema de produção. Ele vem, que é o latifúndio, monocultura, mercado externo. A única coisa é a forma de trabalho que alterou-se ao longo dos séculos, né? Que o primeiro modelo era escravista, e aí a produção passou depois a ser assalariada e hoje mecanizada, né? Aqui eu trouxe aqui para vocês dois modelos você vê que é em grandes propriedades, né, utilizando equipamentos. Ó, isso aqui é um irrigador, tá? Essa porção aqui. E aqui você vê que são pessoas, eles não estão colhendo, eles estão analisando. Repare vocês que eles estão, olha só a roupa deles, tá? Né, como é que tá? Eles estão analisando, são técnicos, né, engenheiros agrônomos, por diante. Olha os equipamentos, né? E então, com alta tecnologia. A pecuária, ela é bem diversa, né? Quando a gente fala pecuária, você tem aí caprinos, bovinos, suínos, bubalinos, muares, equinos, né? Que aqui é cabra, né? Porco, boi, búfalo, burro, mula, cavalos, aves, peixes, né? E elas também podem ser, esses são com diz respeito aos rebanhos. Ela pode ser intensiva, quando ela é concentrada em pequenas áreas, geralmente para engorda, né? Porque se ficar andando, emagrece, não é assim? Então é necessário, se você quer que o boi engorda, você deixa ele confinado, em pequenas, que ele anda pouco e come bastante, engorda rápido. É o que a gente faz em época de pandemia, né? Mas, e a extensiva, ela é para cria e recria. Então, que é em grandes propriedades. Então, você deixa o gado lá solto para ele criar, né? Então, vai criando, recriando a quantidade. Então, geralmente, as fazendas de extensiva, elas ficam longe da área de abate. E as intensivas ficam perto dos frigoríficos, né? Onde vai ser o abate. Justamente por quê? Para evitar esse trânsito, né? O estresse do animal e assim por diante. A pecuária pode ser de corte, quando você vai fazer o aproveitamento da carne, e a leiteira, quando o aproveitamento do leite. É importante também você agregar valor ao seu produto. A gente tem produtos que têm peculiaridades locais, né? Que são produtos que chamam a atenção pela característica deles. Um exemplo disso é o queijo de Minas, né? O queijo, vamos supor, da Serra Canastra. É uma particularidade que tem essa região, produz um tipo característico de queijo que é tradicional, centenário da região. Então, a criação do selo de indicação geográfica, olha, esse é um produto produzido na fazenda do senhor não sei das quantas, né, lá com técnicas tradicionais, né? Ele é produzido por uma tradição centenária, não sei o quê. Isso traz um valor a mais para o produto, é um selo de procedência, tá? E o produto, em vez de você vender o produto por X, você acaba vendendo o produto por 2X, para poder ter essa garantia, que é o selo de indicação geográfica, beleza? Muito bem. Não poderíamos falar, o campo não tem só coisa legal, né? Tem um monte de conflitos também, é importante a gente saber também onde eles ocorrem. Bom, vou mostrar primeiro as áreas de concentração de trabalhadores, tá? Essa área em amarelo aqui, tá? Olhem para esse mapa pensando apenas no amarelo. É a área de grande concentração, tem o sudeste e sul. Muito bem. Outra área de grande concentração é o nordeste, né? É a primeira área de colonização do Brasil, né? O Brasil nasceu aqui, vamos dizer. E essa área aqui já tem uma concentração, é uma área, né, com mais modernização tecnológica, tá? Muito bem. Aonde ocorrem disputas, que você tem o maior número de pessoas disputando. Aqui você tem maior número de propriedades e maior número de disputas, tá? Então, é aqui onde ocorre essa disputa. Pessoas querendo terra. Aonde tem conflitos violentos, que tem mortes por disputas de terra. Nessa faixa aqui.
Notem que se você pegar, tá vendo essa parte onde que tem um sinalzinho de menos, que ele pega toda essa faixa que eu estou pontilhando? É a área de início da floresta amazônica, porque a floresta amazônica ela começa daqui para cá, né? Aqui ó, seria uma fronteira da floresta amazônica para cá. Essa faixa é onde hoje estão entrando cada vez mais, desde a década de 70, entrando. É onde acontece conflitos de garimpeiros, poceiros, grileiros, né, com índios, com essa a faixa aqui, que é essa área de floresta que está em verde é a área que está mais preservada. E aonde o governo tem criado assentamentos. Porque assim, as pessoas estão pedindo terra porque a maior concentração de populacional está aqui, né? Assim dizendo, aqui no Nordeste. Mas aonde o governo tem alocado as pessoas, quando o governo coloca, vamos supor, fazendas de terras para as pessoas, nessa faixa aqui. E aonde exatamente está tendo esses conflitos. Beleza? Então é só chamar a atenção de vocês para esses. Vocês podem olhar no mapa ao lado, tem a legenda para interpretar. Aqui é a questão das populações rurais, né? Quanto maior a bolinha, maior o número do caso, de trabalhadores rurais, assim diante. Bom, essa aqui nós terminamos a nossa aula, tá? Eu peço para vocês fazerem as atividades, né, que eu vou postar também para vocês, e do Google Forms, são 5 questõezinhas simples, tá bom? É isso aí. Até mais, até a próxima aula. Um abraço.